falar um pouco sobre o Rafael, a tartaruga ninja mais esquentada do time, o anti-herói, o cabeça quente, o impossível, etc, etc e tal. O Rafael, ele é a tartaruga que usa a bandana vermelha, e creio que isso combina muito porque ele usa muito da raiva pra fazer as coisas e pra nortear as ações dele. O Rafael, ele sempre foi tido como o anti-herói e o bad boy do time. Sendo que nesse novo filme eu acho que ele é até muito mais bad boy, porque até tatuagem ele tem. Eu achei isso uma sacada genial. Uma das coisas muito curiosas com relação ao Rafael começa pelo nome dele. Uma fala do Donatello, se eu não me engano, ou do Michelangelo, eu não me lembro bem, de um dos filmes da década de 90, diz que o Rafael é a única tartaruga cujo nome não termina com O. Ele diz, os melhores terminam com O. Porém, o muito curioso é que o nome original do Rafael, em italiano, é Raffaello di Santi. Ou seja, eu acho que eles meio como que adaptaram um pouco pra dar um toque um pouco mais ocidental, um pouco mais americano no nome dele. A arma que o Rafael utiliza é os sais, ou seja, essa adaga aqui, que também é chamada de adaga de 3 pontas. Eu acho que combina muito com ele, porque o sai, ele é uma arma que exige muita habilidade. Faz parte da personalidade do Rafael ele sempre se cobrar pra uma melhor habilidade, sempre tá se cobrando pra ser o melhor de todos. Tanto que ele em alguns momentos, dá a entender que ele se acha muito o melhor, o mais forte, o mais impossível e tudo mais. A arma do Sai, mesmo que ela exija muita habilidade, ela não é uma arma de corte, ela é uma arma que perfura. E com muita habilidade, inclusive, como é mostrado no filme de 2007, o Sai, ele é capaz até mesmo de quebrar uma katana longa, como o Rafael quebrou as katanas do Leonardo neste filme. E confesso que foi uma cena épica. O Sai é uma arma de giro, então isso denota que a pessoa tem que ter muito controle, muito equilíbrio e também muita habilidade manual pra manusear essa arma. Por isso que eu creio que ela combina muito com o Rafael por causa disso. E por falar em Leonardo, eu creio que o Rafael ele tem uma competitividade muito grande quando se trata do Léo. Eu não nego que as melhores cenas dos desenhos, dos filmes, seja dos mais antigos até os mais atuais, sempre se dão muito entre o Leonardo e o Rafael. Embora eles dois sejam irmãos e estejam sempre competindo e tenha sempre uma rixa do Rafael com o Leonardo, porque ele é o líder e tudo mais, eu sempre vi os dois em alguns momentos muito como crushes. Será? Eu acho que o Rafael, por ele sempre se achar o mais forte, ele tem muito aquilo de porque ele não é o líder. Mas eu acho que o Leonardo, pelo equilíbrio dele, ele tem um ponto de equilíbrio que faz com que ele seja o líder e o Rafael não. O Rafael, ele sempre foi a minha tartaruga favorita desde sempre. Mas, embora ele seja muito cabeça quente e tenha muito essa natureza agressiva, não se pode negar que ele tem uns momentos muito fofos às vezes. Às vezes, coincidentemente, com o Leonardo também, e mais coincidentemente com outros tartarugas, com os outros irmãos dele, e também até mesmo dando algumas lições de vida e sempre se mostrando também muito prestativo com relação aos irmãos e mostrando também muito respeito com relação ao mestre Splinter. É claro que, e se falando do Rafael, a gente também não pode deixar de mencionar os dubladores do Rafael. Os caras que fizeram a voz do Rafael e deram a personalidade dele ao longo desses anos. Ao longo das décadas, o Rafael ele mudou assim de voz, mas todos eles souberam dar aquele ponto assim de bad boy. Sempre teve aquela cena, aquele tom assim de voz em que todos os dubladores conseguiram tocar no ponto principal do Rafael, que é ser o cabeça quente e o esquentado. No desenho de 1987, quem dava a voz do Rafael era o Marco Ribeiro. O Marco Ribeiro, ele também deu a voz do Rafael no filme de 1993. Eu devo confessar que no filme de 93, o Rafael, ele meio como que dá uma amenizada nesse gênio dele. Ele fica um pouco menos agressivo. Nesse filme ele se mostra um pouco menos agressivo, mas ele tem muitas cenas assim emocionantes, muitas cenas até fofas, e o Marco Ribeiro ele soube pegar essa nuance do Rafael. Ele soube dar tanto no tom assim de mais ação, mas também ele soube pegar aquele tom mais amoroso do Rafael também. Já em 1990, no
filme de 1990, quem deu a voz ao Rafael foi o Eduardo Camarão. Vocês devem estar estudando o livro condensado da luta ninja. Vamos, aqui! Vamos lá, pessoal. Como é que vocês querem acabar comigo assim? Eu creio que nesse filme foi mostrado duas nuances dele. A gente conseguiu ver um Rafael muito agressivo, ao mesmo tempo a gente conseguiu ver um Rafael que emocionou todo mundo em algumas cenas que ele fez com o Leonardo e com os outros irmãos dele. Nesse filme em específico, o Mestre Splinter diz que o Rafael ele é diferente dos outros irmãos dele, que ele tem muita raiva dentro dele. Porém, a voz do Eduardo Camarão, curiosamente, é uma voz que eu creio que é muito calma. O tom de voz dele é uma voz muito doce, muito suave, considerando a natureza agressiva do Rafael. A gente sempre acredita que por ele ser o bad boy, ele sempre vai ter aquela voz assim, tipo machão, másculo, tipo quem parece que tá sempre rosnando o tempo todo. Mas não, o Eduardo Camarão, ele tem um tom de voz assim muito doce, mas que ao mesmo tempo, naquelas cenas em que ele tá com raiva, a gente consegue sentir na voz dele também esse tom assim de raiva, esse tom de agressividade. Então foi uma sacada assim incrível, e por isso que esse é um dos meus filmes favoritos também das Tartarugas Ninja. E no filme de 2007, a gente já vê um Rafael que é agressivo a maior parte do tempo. Quem dá a voz pro Rafael no filme de 2007 é o Renato Soares. Agora o bicho vai pegar. Nesse filme, eu creio que o Rafael, ele tá muito agressivo, ele tá com muita raiva, ele tá com muita revolta dentro dele. E a voz do Renato Soares é uma voz assim muito grave, é uma voz muito grossa, e consegue transparecer que o Rafael meio como que tá com raiva o tempo todo, ele tá sendo um machão o tempo todo. É claro que a história do filme de 2007 contribui muito pra isso, porque meio como que eles estão completamente sozinhos, o Leonardo tá treinando e eles meio como que estão por conta deles, eles já não combatem crime nem nada, estão vivendo por conta deles quase como pessoas normais, só que no esgoto. Mas o Rafael, ele não se conforma com essa situação. Então ele quer continuar com aquela natureza dele agressiva, e ele quer continuar fazendo o que as tartarugas sempre fizeram, que é combater o crime. Mesmo o Leonardo estando ausente, a presença do Leonardo ainda é muito forte na casa deles, e especialmente com relação ao Mestre Splinter. Então eu creio que o Rafael, ele fica com raiva disso por algum motivo, ele tem raiva disso de alguma forma, então ele meio como que transparece isso o tempo todo. Para que no filme de 2007, uma das melhores cenas de Rafael e Leonardo foi nesse filme. Nesse filme, tipo, a gente consegue ver literalmente uma briga entre eles dois, chegando às vias de fato, e foi assim uma cena muito boa, uma cena muito bacana, muito bem feita, que a gente consegue ver o Rafael com muita raiva e depois ele meio como que caindo em si. Foi algo assim que muito emocionante de se ver, mas também muito chocante, afinal são dois irmãos brigando e indo às vias de fato, e considerando o fato de que eles estão armados, a gente pensa que, nossa, como é que seria o desfecho disso se um não tivesse parado a tempo. A voz do Renato Soares nesse filme ficou muito bacana, porque combinou direitinho com a áurea que o Rafael tá transparecendo e com o enredo. Então, tá de parabéns, incrível. Já no desenho de 2012, quem dá a voz pro Rafael é o Hermes Baroli. Isso aqui é acne de tartaruga? Você tá parecendo uma fruta do conde. Não... Seiya, guerreiro das estrelas. Bom, o Hermes Baroli, ele é muito famoso por ter dublado o Seiya do Cavaleiros do Zodíaco. Eu creio que mesmo a voz dele sendo também uma voz muito jovem e relativamente suave, eu acho que ele conseguiu também passar aquela área assim de raiva do Rafael, porque eu vi alguns episódios e ele realmente passa aquilo de que o Rafael é o esquentado, porque o Rafael ele perde muito a paciência, principalmente com o Michelangelo nesse desenho, e com relação a algumas outras coisas também, com os irmãos dele. Então o Hermes Baroli, ele dublou assim magnificamente bem. Eu pessoalmente adorei o Rafael com a voz do Hermes Baroli. E chegamos aos filmes de 2014 e 2016, que quem dubla é o Renan Ribeiro. Eu não sei.
Se for nosso último momento juntos, eu só quero que saibam que eu me arrependo. Me arrependo de pegar pesado com vocês. Sempre que eu pressionei vocês, ameacei vocês, gritei com vocês, eu forcei vocês além dos limites, foi porque eu acredito em vocês. Acredito em cada um de vocês. Acredito no seu espírito, na sua inteligência e no seu potencial. E sempre que eu falei que ia dar as costas pra vocês, foi porque eu estava com medo. Eu achava que não seria bom o bastante pra ficar ao seu lado, chamar vocês de irmãos e poder dizer: eu amo vocês. Eu amo vocês demais. Quando eu soube que o Renan Ribeiro era filho do Marco Ribeiro, que também dublou o Rafael, tipo, a minha cabeça pocou que nem pipoca. Gente, vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? O Marco Ribeiro foi o Rafael da década de 80, 90, e agora o filho dele é o Rafael dessa nova década agora, de 2010, etc. Gente, vocês conseguem imaginar isso? Isso é ou não é uma herança do caramba? Eu creio que o Renan Ribeiro, ele também conseguiu passar aquela energia de bad boy do Rafael. Até porque nesses filmes atuais, o Rafael ele tá mais bad boy do que nunca. Ele tem tatuagem, ele tem muita raiva, ele fala, ele meio como que rosna em alguns momentos. Então o Renan Ribeiro, a voz dele, o timbre de voz dele é uma voz assim, extremamente grave. E o Rafael, comparado com as outras tartarugas, ele realmente é o mais forte, fisicamente falando. Então ele realmente dá a impressão de ser aquele cara bem bombadão mesmo, de academia, com aquela voz assim super grave, aquele cara que anda assim, todo machão. E o Renan Ribeiro, ele soube passar isso maravilhosamente bem. Em alguns momentos nos filmes de 2014 e 2017 que o Rafael ele passa algumas falas assim um pouco mais suaves, um pouco mais preocupadas, mas na maior parte do tempo ele é o bad boy, ele tá meio revoltado com algumas coisas também, principalmente no segundo filme. E eu creio que o Renan ele soube fazer esse timbre muito bem, essa diferença de nuance. Fora que ele é um dublador que eu não conhecia, eu não sabia que ele era filho do Marco Ribeiro. E quando eu soube, quando eu vi, eu fiquei assim, meu Deus, que coisa incrível, que talento. Eu me surpreendi muito, mas foi uma surpresa muito boa, imaginando que aquelas coincidências no mundo assim da dublagem. Pra quem gosta de dublagem, de dubladores como eu gosto, é uma coisa que a gente fica muito surpreso. E, sinceramente, eu quero só dar os parabéns, porque todos esses que dublaram o Rafael ao longo dessas décadas souberam pegar essa nuance. Eu tô falando porque o Rafaelzinho, ele sempre foi o meu favorito. Eu sempre gostei do Rafael, sempre me identifiquei muito com ele, porque de todos os três, ele é aquela tartaruga que ele mostra mais o que ele é de cara. Ele não fica escondendo muito as arestas dele. Então eu acho que isso meio como que me atrai muito nesse personagem. Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e das curiosidades sobre o nosso querido Rafael, bad boy das Tartarugas Ninja. Vocês já sabem, pega o seu dedo e enfia ele com muita força aqui no botãozinho de se inscrever. Me segue em todas as redes sociais, tá tudo linkado aqui embaixo. E é isso, eu espero que vocês gostem, acompanhem, continuem acompanhando e continuem visualizando. Beijo e tchauzinho!